O tema da mensagem desta noite: motivações que levam a rejeitar Jesus. A partir do texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 35 a 39. Como está escrito: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Motivações que levam a rejeitar Jesus. Nem sempre milagres faz a pessoa aceitar Jesus. Nem sempre testemunhos fazem as pessoas aceitarem Jesus. Às vezes dizendo se não é por amor, é pela dor. Nem sempre, porque às vezes a dor pode fazer as pessoas rejeitarem Jesus. Um dos maiores ateus da história se tornou ateu vendo imagens na África, crianças morrendo de fome. E com aquelas imagens ele fez a pergunta: então onde está Deus? Quantas pessoas pela dor blasfemam? E quantas pessoas também pelo amor blasfemam? Mas nesse texto é possível perceber algumas motivações que levam as pessoas a rejeitar Jesus, mesmo diante da manifestação poderosa de Cristo. Ora, o que foi que essa cidade presenciou? Uma manifestação poderosa de Jesus, libertando uma vida da possessão demoníaca que o fazia andar pelos cemitérios, se rasgando, se ferindo, se machucando. Já tinha perdido o juízo, o senso de humanidade. E Jesus chega e recupera a humanidade, a vida, a normalidade dessa pessoa. O que era para então essa cidade fazer? Qual é o objetivo social de uma cidade? Não é trazer a normalidade para as pessoas? Qual é o bem mais comum, senão a socialização de uma cidade? Qual é a luta de toda a cidade? Não é o bem comum, a socialização das pessoas, recuperar dos vícios, das drogas, tornar a pessoa um fator de bem comum, para o bem comum. Jesus faz isso, resgata uma vida. Aquele que era atormentado e que atormentava, aquele que perdeu a consciência, sua própria humanidade, agora é restaurado e todos sabem, ali está alguém que antes era, já não é mais. Era de fechar a cidade para uma homenagem a Jesus.
Não é verdade? Era para tornar aquele dia, um feriado municipal. Mas não, a cidade se reúne para rejeitar Jesus, para dizer: não queremos você aqui. O que faz alguém, uma cidade, uma multidão, um corpo de pessoas rejeitar Jesus? Primeira motivação: atitude de espectador. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão mudou a página. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito estado, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Ora, nós estamos diante de uma multidão de espectadores. Veio somente para ver. Ora, era da família daquele homem? Não. Passou a dor da família, de uma família em ter um endemoniado. Passou pela dor, a comoção de ver um filho perdendo sua humanidade, perdendo seus sentimentos bons. Era parte, se ele fosse casado, da família da esposa. Se tivesse filho, está com a dor dos filhos por perder um pai? Não. Era somente espectador. Veio para ver. Quem se aproxima de Jesus por curiosidade, termina rejeitando Jesus. É espectador. E nós somos uma geração de espectador, porque nascemos como espectador de imagem. Você pode perceber, teve um tsunami, 120 mil mortos só na onda. A gente olha a notícia, que horror. Daqui a pouco a gente vai lá na geladeira, pega um suco, vai beber, vai tomar. É só, somos espectadores. Daqui a pouco diz: olha, aconteceu isso, você, que coisa. Aí vamos lá dentro da cozinha, pegamos café e bolacha, né, biscoito, e vamos comer. Sim, essa motivação de espectador nos faz ir até Jesus, mas também rejeitar Jesus, porque não existe comoção de alma. O nosso coração não se arde diante da palavra, do testemunho, da virtude ou do milagre de Jesus. Nós estamos querendo só ver o que aconteceu. O culto é bonito, a banda está tocando, o cantor é famoso, vamos ver, vamos estar. Depois, nem arranhou a pintura, como dizem por aí, né? Não entrou, não desceu ao coração, não transformou. É só multidão de espectador que finalmente rejeita Jesus. Segundo, motivação que leva a rejeitar Jesus: não compreender a obra extraordinária de Deus. Quando Ele extraordinariamente age numa pessoa. Já ouvi muitos testemunhos. E já ouvi também alguém de lá dizendo: agora porque é crente,
tudo acontece. Pode matar, roubar, não sei o que, agora é crente, está tudo ajeitado. Não compreendeu nada da obra extraordinária de Deus. Quem não compreende a extraordinária obra de Deus na vida de alguém, na sua ou de alguém, termina rejeitando Jesus como essa multidão. Está diante de algo extraordinário. Jesus libertou uma vida da possessão demoníaca, ou seja, de forças do mal que veio sobre ele para destruí-lo totalmente, radicalmente. Isso é extraordinário, uma vida liberta por Jesus. Mas quem não compreende o que Deus faz para transformar alguém, uma família, uma vida, uma multidão, uma cidade ou uma nação, finalmente murmura, pragueja, não compreende, finalmente rejeita Jesus. O que é que tem nisso tudo? Somente incompreensão. Será que era magia negra? Será que era espiritismo? Será que era o que veio na cabeça deles? Pode ter vindo tudo para ter rejeitado Jesus, menos que eles estavam diante de um extraordinário milagre de Deus que liberta vidas, restaura vidas, famílias, e que nós devemos, diante de tal obra, louvar e glorificar o nome de Jesus e não rejeitá-lo. Temos que cair aos pés de Jesus e não negá-lo, dizer: na minha casa não, na minha cidade não, na minha nação não. Segunda atitude que leva as pessoas a rejeitar Jesus. Motivação que leva a rejeitar Jesus: o medo. Em dois momentos é dito que e ficaram dominados de terror. Interessante. Parece que não estavam tão aterrorizados com uma endemoniada solta na cidade, mas estão com terror com o Salvador na cidade. Parece que é melhor ter um endemoniado solto, se rasgando como um animal, do que o Salvador operando milagres e fazendo maravilha na cidade. Porque o terror se apodera da cidade por causa do milagre de Jesus. Mas parece que eles não estavam tão aterrorizados com o endemoniado no seu cemitério. Diz mais que eles rogaram, todo o povo rogou que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. O medo é uma motivação que pode nos levar a rejeitar Jesus. Medo que de investir sua vida e no final, será que é isso mesmo? Porque Jesus, quando diz venha, ele diz: negue a si mesmo e tome sua cruz. Mas e se não for? Medo
do desconhecido. O que estava acontecendo aqui, eles nunca tinham visto. Agora, o desconhecido. Para muitos, o viver crente é desconhecido. Para muitos, interessante, em pleno século XXI, um dia uma pessoa entrou na igreja, e foi aqui, né? Depois na saída ela disse: eu nunca tinha entrado numa igreja de crente, e eu dizia que eu nunca iria entrar. Eu disse: olha, uma coisa é certa, você está saindo sã, né? Nada aconteceu de mal. Medo. O medo. Mas esse medo se revela de outras formas também. Às vezes, quando nós estamos com um problema, com uma dificuldade, com uma doença, e o medo fere o nosso coração, os nossos sentimentos, em vez de nos apegar, nós nos desapegamos de Deus. Porque o medo pode nos levar a rejeitar Jesus. Um extraordinário milagre de Jesus, em vez de produzir fé, na multidão produziu foi medo. E finalmente, a última motivação que leva a rejeitar Jesus: testemunhos desinteressados. Diz o texto que algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como foram salvos endemoniados. É um testemunho, mas são testemunhos desinteressados. Significa, sem nenhuma preocupação em mostrar o poder de Deus, a graça de Deus, mostrar que na verdade ali é a salvação de Deus entrando naquela cidade. Não, testemunho desinteressado, testemunho que produz mais fofoca do que fé, testemunho que produz mais medo do que esperança, testemunho que produz mais desconfiança do que confiança, porque a pessoa que está falando a respeito não tem interesse de ver a obra acontecer. Pelo contrário, é testemunho com sentimento de fofoca. Diferente do testemunho que agora Jesus habilita aquele que antes era endemoniado a pregar. Jesus diz para ele: volta para casa e conta aos seus. Uma coisa: se você não é evangelista em casa, não pode ser em lugar nenhum. Se você não faz missão em sua família, não serve sua missão no mundo. Primeira coisa que Jesus pede para esse homem: não seja desinteressado na missão, na evangelização, no testemunho, onde primeiro eu tenho que gritar: Deus é bom, me salvou, aos meus. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Às vezes eu acho que todo mundo sabe o que Deus fez por nós, menos os nossos de casa. Não, mas eles sabem. Não, precisa de um testemunho interessado, porque testemunhos desinteressados produz rejeição a Jesus.
testemunho interessado produz no ouvinte interesse em Jesus. E é dito também: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Jesus nos envia para a nossa família e nós aproveitamos e ganhamos a cidade. Isso é testemunho interessado que leva pessoas a aceitar Jesus e não rejeitar. Vou ao encontro de minha família e aproveito para conquistar a cidade. Que jamais haja em nós motivações que levem outros a rejeitar Jesus. Porque se formos espectador da obra maravilhosa de Deus, através do Evangelho, através da graça que Ele nos dá, do perdão dos pecados, da salvação pela fé, só espectador, seremos como esses dessa cidade. Um fator de rejeição. Não somente estaremos rejeitando Jesus, mas fazendo outros rejeitarem. Que não haja em nós alienação quanto às obras extraordinárias de Deus. Que vocês não fiquem como se nada tivesse acontecido quando Deus faz um grande e poderoso milagre, transformar uma vida. Louve a Deus, adore a Deus. Que o medo jamais seja um fator de descrença no seu coração. Que jamais eu e você, que jamais sejamos testemunhas desinteressadas. Vi, mas parece que nem vi. Ouvi, mas parece que nem ouvi. Que na nossa boca o Evangelho não seja fofoca. Que na nossa boca o Evangelho seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que haja motivação em nós que leve tanto nossa pessoa como os outros a viverem, amarem e servirem ao Rei Jesus. E quem sabe um dia a nossa cidade se reúna não para rejeitar Jesus, mas para proclamar o Senhor e Salvador de toda a realidade, de toda a estrutura, de toda a vida, porque se percebe que Jesus é um grande bem para todos nós, porque Ele tem nos libertado dos nossos pecados, tem transformado a nossa vida, de tal forma que vamos indo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Vamos orar. Louvo-te, Deus, pela palavra. Que a iluminação do Teu Santo Espírito seja conosco. Uma multidão se reúne, depois de um grande milagre, para rejeitar Jesus. Que nossa reunião, Deus, em culto a Ti, que nossa reunião em família, que a nossa reunião em trabalho,
em qualquer lugar, jamais seja uma rejeição ao Senhor Jesus. Porque temos presenciado grandes coisas. E podemos dizer, grandes coisas nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Dai-nos, Deus, a condição sempre, a motivação sempre, de amar, servir, adorar e viver Jesus aqui e além. De olhar para tuas maravilhas e dizer, realmente foi Deus e Ele é grande. De atrair pessoas e pessoas aos pés do Senhor Jesus. De tornar a vida em missão, em evangelização. E quem sabe sair daqui como aquele homem liberto que saiu ao encontro da família, dos familiares, porque Jesus assim mandou. E tornar toda a cidade alvo da pregação do Evangelho, para que a cidade não rejeite Jesus, mas para que a cidade encontre o Salvador Jesus e por Ele seja perdoados os pecados. Louvo-te, Deus, e te adoro na pessoa de Cristo. Amém.